noite a todos. Estamos aqui para mais um evento da nossa maravilhosa Liga de Farmacologia. Olha, se eu não estou enganado, deve ser o último, viu? Não é não? Porque já estamos no final do ano, né? Já para finalizar. Mas, de qualquer forma, se vocês tiverem interesse, a gente pode fazer mais um evento antes de terminarmos o ano, né? O assunto de hoje, fármacos antifúngicos, assunto interessante, importante. Vários fármacos foram lançados recentemente. A gente usa bastante no dia a dia do hospital. A gente usa tanto para infecções superficiais, como também para infecções subcutâneas, mas a gente também usa para o tratamento de infecções fúngicas sistêmicas, né? Principalmente causadas por aspergilos, né, em pacientes da hematologia, que muitas vezes estão fazendo algum tratamento para algum tipo de leucemia, né? E aí acabam necessitando de fármacos, quer seja por via intravenosa ou por via oral. Tá? Então, vamos começar. Quando a gente fala na quimioterapia antifúngica, né, lembrando que quimioterapia é um termo que pode ser utilizado quando fazemos o uso de antineoplásicos ou de antimicrobianos. Então, quando fazemos o uso de antibacterianos, de antivirais, de antifúngicos, né, de antiparasitários, a gente também pode usar o termo quimioterapia. A quimioterapia antifúngica, né, ela tem algumas peculiaridades, né, dentre as quais eu gostaria de destacar uma relativa pequena quantidade de fármacos, né? A gente teve um aumento da quantidade, mas mesmo assim ainda considero como uma pequena quantidade de fármacos para a gente tratar aí diversos problemas relacionados a infecções fúngicas. Muitas vezes a gente tem uma eficácia limitada dos fármacos disponíveis para o tratamento aí de diversos pacientes. Esses fármacos muitas vezes causam reações adversas importantes nos pacientes, né? Como, por exemplo, a anfotericina B, que causa uma nefrotoxicidade importante e é um dos principais motivos da gente evitar, né, utilizar, e quando a gente acaba tendo que utilizar, a gente tenta utilizar, na medida do possível, a anfotericina B complexo lipídico, lipossomal, né? Às vezes, o espectro do antifúngico é estreito, isso quer dizer que atua sobre uma quantidade pequena, né, de fungos, de cepas. Muitas vezes, a penetração do antifúngico no tecido infectado é ruim, e isso prejudica e diminui bastante a biodisponibilidade, né, do fármaco antifúngico. Muitas vezes se torna difícil de combater alguns fungos que são resistentes, como, por exemplo, a Candida auris, que é um problema hoje mundial, que foi primeiramente descrita em 2009, mas depois disso a gente começou a ter vários relatos. Inicialmente foi encontrada no Japão, mas depois acabou se disseminando, Coreia do Sul, e aí diversos países, né? No Brasil, já foi detectado um caso de Candida auris no cateter de um paciente na Bahia. Então, a gente sempre fica receoso, porque a Candida auris é multiresistente, e isso nos assusta, porque é um sério problema. E a gente também, sempre que possível, a gente tenta utilizar e desenvolver fármacos antifúngicos que atuem de forma seletiva sobre alvos moleculares dos fungos, né? Evitando que estes fármacos atuem sobre as nossas células. Nem sempre isso é possível, a gente tem aí alguns problemas relacionados a isso, mas na medida do possível é sempre bom ter um fármaco altamente seletivo. Muito bem, aqui nós temos algumas, né, características das células animal, que, portanto, são células que constituem o nosso organismo, e algumas células fúngicas. Lembrando que ambas as células têm o aparato de Golgi, complexo golgiense. As duas
células possuem membrana celular, possuem peroxissomo, possuem ribossomos, né, possui o retículo endoplasmático, possui núcleos, possui citoesqueleto, mitocôndria, lisossomo. Uma coisa importante, né, é que a célula fúngica ela apresenta uma parede celular, né, que, diferentemente da parede celular da bactéria, é constituído por beta-glicanas, né, do tipo 1,3, 1,6. E esse tema, hoje a gente está estudando muito esse tipo de molécula, quer seja para a realização de diagnóstico de infecções fúngicas, né, porque detectar beta-glucanas do tipo 1,3, 1,6 acaba auxiliando no fechamento do diagnóstico, mas também pelos efeitos benéficos que essas substâncias possuem em diversos processos inflamatórios e oncológicos, como a gente pode, no ano que vem, a gente pode discutir o uso clínico dessas beta-glucanas, mas que, a princípio, é bom a gente já destacar que o fungo tem parede celular, a nossa célula não tem. Uma outra coisa que é importante, né, é que essa célula acaba também tendo algumas características peculiares e diferentes, como, por exemplo, a célula fúngica ela não tem colesterol, ela tem, na verdade, o ergosterol, né? E isso é importante, por quê? Porque tanto a parede celular quanto a síntese de ergosterol ela pode ser inibida pelos fármacos e ainda alguns fármacos chamados de poliênicos podem se ligar ao colesterol presente na membrana e a partir da ligação a esse esteroide, que é particular dos fungos, pode ocorrer uma formação de um poro na membrana e a formação desse poro na membrana gera uma perda de seletividade por parte da célula e essa perda de seletividade acaba levando à morte celular. Né? Então, são características importantes que a gente vai discutir em detalhes. Aqui a gente também tem, em ambas as células, os microtúbulos, né? E isso é importante como alvo para um fármaco chamado de griseofulvina. Hoje a gente não utiliza tanto, mas ainda pode ser utilizado, e aí a gente vai discutindo essas características. Então, a gente tem aqui, né, os tipos de fungo, né? A gente tem o bolor, a gente tem as leveduras e a gente tem os cogumelos. As doenças sobre as quais vamos falar e os tratamentos, né, também, na verdade, se refere principalmente às leveduras. Né? Então, as leveduras serão o nosso principal alvo de discussão. Lembrando que as leveduras são seres unicelulares, que possuem características ovais ou na forma mais alongada. Então apresenta aqui formas arredondadas, ovais, tá? Estrutura unicelular, tem um desenvolvimento numa temperatura de 37 graus, que é justamente, em geral, a nossa, na maioria do tempo. Preferem locais quentes e úmidos, isso justifica por que as infecções fúngicas acometem muita região da boca, das axilas, na região dos pés, entre os dedos, principalmente de pessoas que não secam adequadamente os pés, ou então que transpiram bastante e não trocam de meia e tênis, e não colocam os tênis, sapatos expostos ao sol. Na região vaginal também, o que é muito comum, a candidíase, por exemplo, vaginal. As leveduras estão muito relacionadas a frieiras, né, que são aquelas micoses entre os dedos do pé, principalmente, assaduras em crianças, e a candidíase, né, candidíase oral, né. Em casos mais graves, a gente tem casos de candidíase esofágica, que aí a gente tem um quadro intenso, severo, e que geralmente é visto em pacientes com imunodepressão, né? Submetidos a tratamentos que levam à imunodepressão. Dentre
esses pacientes, a gente pode destacar, muitas vezes, o paciente que vive com HIV e AIDS, que tem uma imunossupressão causada justamente pelo HIV. A gente também pode falar de pacientes transplantados, né, que receberam órgãos. E a gente também pode falar de doenças, de pacientes que apresentam doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus eritematoso sistêmico, e que muitas vezes acabam sendo submetidos a tratamentos, né, de pulsoterapia, e isso acaba levando a uma imunodeficiência por parte desses pacientes. Tá? Então, aqui embaixo tem que tais quadros, né, essas doenças fúngicas podem ocorrer em pacientes que apresentam queda de imunidade, ou até mesmo, né, em pacientes estressados que acabam apresentando um aumento substancial da produção de cortisol, e isso pode levar ao surgimento de doenças fúngicas. Aqui, quando a gente olha, eu trouxe aqui alguns fungos, né, para a gente, que são muito comuns. Então, a gente tem cândidas, né, a Cândida álbica, né, por exemplo, que afeta muito a região da pele, afeta muito a região do trato gastrointestinal e afeta também a vagina, né? Candidíase vaginal, que gera aquele corrimento, etc. Aqui nós temos a figura, né? A imagem, tá? E aqui nós temos o espectro da doença, né? Então, a gente tem infecções orofaríngeas, a gente tem vaginites, problemas de pele, aqui a gente tem né, algumas características, né? É muito comum, por exemplo, o paciente que a gente vai fazer transplante de fígado usar nistatina, né, na região da boca e do ânus do paciente para auxiliar e diminuir o risco aí de infecção por cândida. Nós temos o pneumocistis, né, que está muito relacionado aí à pneumonia, né, pneumocistose. Infelizmente, os nossos pacientes internados no hospital apresentam bastante, né? Nós temos o histoplasma capsulado, que causa a histoplasmose, né? Que também está relacionado muito à infecção pulmonar, pneumonia, muitas vezes alguma infecção disseminada, né? E é um problema. Nós temos o blastomices também, que está muito relacionado a problemas pulmonares, né? Infecções agudas, crônicas, algumas lesões de pele, né? Infecções disseminadas. Nós temos o Malacércia aqui, um que é muito famoso é o Malacércia fulfo, né, que causa ptiríase versicolo, né, que é quando o paciente tem aquela pele esbranquiçada, e muitas vezes isso começa no couro cabeludo e vai se espalhando para o resto do corpo. Então, o tratamento ele precisa ser feito no couro cabeludo, né? Geralmente o paciente acaba usando um shampoo à base de cetoconazol, muita gente usa, faz aqui a espuma, né? Deixa secar um tempo, depois ele remove, e isso acaba ajudando no tratamento. Muitas vezes ele vai passar algum tipo de loção, algum creme, clotrimazol, miconazol, né? E muitas vezes pode precisar tomar algum antifúngico por via oral, o fluconazol, por exemplo, é um deles, né? Aqui a gente tem o Cryptococcus, né? Que está relacionado à meningite, à pneumonia, né? A criptococose. A gente tem muitos pacientes internados no hospital que acabam apresentando, né, esse tipo de infecção, e aí a gente acaba tendo que tratar esse paciente. Muito bem. Aqui eu coloquei algumas imagens, né, de algumas infecções superficiais, né, causadas por Tinea capitis, Tinea corporis, Tinea pedis, né, Tinea unguio, que causa a onicomicose, né, a onicomicose, que é um problema hoje, é muito sério, é um problema que se leva muito tempo para tratar, né, em torno de um ano, precisa de tratamento local. Geralmente a gente usa esmaltes, né? A gente tem
esmaltes aí com tioconazol, a gente tem com terbutalina, né? Terbinafina, perdão, né? Lixa a unha, aplica na região o esmalte, tem que tomar fluconazol, 150 miligramas, uma vez por semana, durante um ano, muitas vezes, é uma coisa complicada. Então, aqui a gente está vendo os diversos tipos, né, de micose que a gente precisa fazer um tratamento. E essas são superficiais, né? Então, são mais fáceis de serem tratadas. A gente vai ver que tem as subcutâneas e a gente tem as sistêmicas também. Tá? Então, como eu falei, ó, a gente divide aqui os tipos de micose. Então, a gente tem as micoses cutâneas, as subcutâneas, nós temos as sistêmicas e nós temos as infecções oportunistas, né? Que muitas vezes, geralmente, quando a gente acaba tendo um paciente com infecção oportunista, a gente sempre vai verificar qual é a causa, se esse paciente faz uso de imunossupressor, se não, a gente vai verificar se esse paciente está infectado com HIV, a gente vai avaliar para entender os motivos pelos quais esse paciente acabou adquirindo essas infecções. Então, aqui a gente tem as cutâneas, né? Então, a gente tem muitos aqui, os dermatófitos, que são fungos que acabam causando aí algumas micoses cutâneas, como, por exemplo, pé de atleta. Nós temos infecções por candidíase, aí geralmente a gente pode avaliar se esse paciente está ou não infectado com HIV, ou se ele é imunossuprimido. A gente tem as micoses subcutâneas, né? Então, a gente tem a cromomicose, que é a dermatite verrucosa, a gente tem a esporotricose, né? A gente tem as infecções sistêmicas, tá? E dentre essas sistêmicas, algumas realmente são importantes, né? São importantes. Então, nós temos a histoplasmose, a coccidioidomicose, a blastomicose, a paracoccidioidomicose, nós temos as aspergiloses, muitas vezes, né? Principalmente em pacientes que estão na hematologia, sendo tratados para algumas questões, e nós temos as infecções oportunistas, né? Criptococose, né? Pneumocistose, principalmente pelo girovices, né? Então, aqui de novo, né? Só para dar alguns nomes aqui, né? Então, a gente tem infecções superficiais, como, por exemplo, pele, cabelo, né? Aí tem a Tinea versicolor, Tinea corporis, Tinea nigra. A gente tem as cutâneas, né? Causadas por dermatófilos, Tinea aspide, Tinea captis. As subcutâneas, né? Candidíase oral, genital ou invasiva. Nós temos as sistêmicas, né? Que afetam órgãos, como, por exemplo, pulmões, sistema linfático, outros órgãos. Aqui o mais comum é a aspergilose, causados aí por alguns aspergilos, como, por exemplo, aspergilos flavos, que a gente acaba tendo que tratar, né, com voriconazol, anfotericina B, algo desse tipo. Então, aqui é só para a gente colocar, né? A gente tem aqui Candida neoformans, a gente tem o Pneumocystis girovese, que é muito, a Candida albicans, por exemplo. Aqui são os locais que esses fungos acabam afetando, então cérebro, boca, pulmão, vagina, pele, parte circulatória, sistema linfático, né? E aí a gente tem vários desafios, por exemplo, utilizar e desenvolver fármacos que sejam menos tóxicos ao hospedeiro, né? A célula hospedeira, ao organismo do paciente, mais tóxico ao fungo, né? Mas muitas vezes a gente tem uma ação antifúngica limitada, né, por parte do fármaco. E a gente tem aí, como eu disse, a Candida auris, que é resistente à ação de fármacos e que muitas vezes leva o paciente a óbito aí, dependendo do lugar, a gente tem aí
uma taxa de letalidade que pode chegar a 60%. Isso é bastante alto, né, e significativo. Aqui, ó, como eu disse, a gente tem as doenças, né, aspergiloses, causadores principais. A gente tem o Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, tá? Aqui a gente tem os fármacos que podem ser usados, itraconazol, voriconazol e anfotericina B. O itraconazol a gente costuma tê-lo para atender e dispensar para pacientes que vivem com HIV e AIDS. Isso é fornecido, tá, para o paciente, e o paciente tem que tomar isso por muito tempo, muitas vezes 6 meses, 1 ano, tá? Do mesmo jeito que, dependendo do caso, ele acaba tendo que tomar isoniazida, etc. Tá? Mas a gente tem lá, então, itraconazol, voriconazol e anfotericina B. A gente vai discutir que a anfotericina B tem 3 tipos. Tem a anfotericina B desoxicolato, tem a anfotericina B complexo lipídico, e ainda existe a anfotericina B lipossomal. Tá? Os valores de cada medicamento, eles são diferentes, as origens são diferentes, e por isso, na hora de prescrever, precisa estar correto para que o paciente possa ser atendido. A gente tem as candidíase, né, causadas aí por exemplo, Candida albicans, né? Aqui a gente usa muito os azóis, a gente vai ver, né? O fluconazol, por exemplo, é muito usado, né? É o que a gente mais usa em ambiente hospitalar. A gente tem, no ambiente hospitalar, o fluconazol via oral, de 100 miligramas, 150 miligramas, e a gente tem o intravenoso, que é administrado e dispensado na forma de bolsa, né? Ele vem na forma de bolsa, então a gente dispensa para que seja administrado por via intravenosa. Aqui a gente tem a esporotricose, né? E o tratamento é com itraconazol também, tá? Tíneas, tá? Tíneas. Então, tem aqui os tricófitos, etc, etc. Como é que a gente pode tratar? Com terbinafina, que é uma lilamina, né? Que inibe a síntese de ergosterol, o miconazol, que é um azol, o clotrimazol, e a griselvulvina, que é um fármaco que atua em microtúbulos e aí impede a proliferação do fungo. Muito bem. Quando a gente fala de fármacos antifúngicos, a gente tem algumas classes. E as principais já estão aqui. Então, a gente tem a classe dos azóis, que atuam como? Inibindo a síntese de ergosterol. Tá? Tanto os azóis quanto as alilaminas inibem a síntese de colesterol. Porém, os azóis inibem uma enzima e a alilamina outra enzima. Então, os azóis mais importantes no ambiente da clínica médica são o voriconazol, vem comprimido, tem injetável, tá? É mais difícil da gente ter o injetável disponível, mas existe o intravenoso. Geralmente a gente tem o voriconazol comprimido na dosagem de 200 miligramas, e geralmente o paciente que está aí com infecções causadas por aspergilos, ele toma 200 miligramas de manhã, 200 miligramas à noite, ou seja, 400 miligramas diariamente, e o tratamento pode variar entre 14 a 21 dias. Tá? Geralmente são um comprimido de voriconazol de 200 miligramas a cada 12 horas, por 14 a 21 dias. Tá? O voriconazol é importante, o itraconazol, como eu disse, a gente acaba usando muito, dispensando muito para os pacientes, né, vivendo com HIV/AIDS. O fluconazol, que a gente tem nas dosagens 100 miligramas, 150 miligramas, via oral, e nós temos também na forma de bolsa, né, para ser administrado por via intravenosa. Temos o cetoconazol. O cetoconazol a gente usa bastante ainda na forma de creme, né, para infecções superficiais. Tem o posaconazol, mas a gente, pelo menos, não usa aqui. Terbinafina a gente usa bastante. A terbinafina existe na forma de creme, para ser aplicado na pele. Existe na forma de esmalte, para ser aplicado na unha, tratamento de onychomicose. E também existe comprimido, 250 miligramas via oral. Tá? Como eu disse, tanto a terbinafina
que é o principal representante das alilaminas, quanto os azóis inibem a síntese de colesterol, porém, inibindo enzimas diferentes. A gente vai discutir um pouco mais à frente, detalhadamente, né? A terminafina, por exemplo, ela inibe a esqualena epoxidase. Aqui nós temos os polienos. Os polienos. Os polienos, os poliênios, né? Eles inibem, na verdade, o que eles fazem? Eles se ligam ao ergosterol, que está presente ali na membrana, né, celular, e acabam formando poros, né? Poros. E a formação desses poros acaba fazendo com que a célula sofra uma perda da sua seletividade, né, da capacidade de selecionar substâncias que entram e que saem da célula. Essa perda da seletividade acaba levando a uma destruição da célula, e aí morte celular. Quais são os principais representantes poliênicos? Nistatina e anfotericina B. Nistatina e anfotericina B. É importante a gente destacar que a nistatina ela não é usada para infecções sistêmicas, tá? Para infecções sistêmicas, a gente usa a anfotericina B. A nistatina a gente usa mais para infecções superficiais, vaginais, orais, tá? Basicamente isso. A gente também tem a classe das equinocandinas. Então, as equinocandinas, elas agem inibindo a síntese da parede celular fúngica. Por quê? Porque ela acaba inibindo a síntese de beta-glucanas, né? Que são moléculas beta-1,3, beta-1,6, que estão ali e que constituem a parede da célula fúngica. Ao inibir a síntese da parede da célula fúngica, esses fármacos acabam causando a morte dessas células, e isso é muito importante. Há um certo problema no uso destes fármacos que está relacionado ao custo, né? Quais são os que a gente usa bastante aqui? Micafungina, eu tenho a foto, coloquei a foto lá no final, e anidulafungina, tá? Micafungina não é um medicamento que deve ser armazenado em geladeira, mas a anidulafungina é. Então, a gente armazena a anidulafungina na geladeira. Além dessas classes, que são os azóis, as alilaminas, os poliênicos e as equinocandinas, a gente tem também a flucitosina, né, que é uma pirimidina. Como é que funciona a flucitosina? A flucitosina ela acaba inibindo a síntese proteica, né? Ela acaba inibindo a síntese proteica, e, na verdade, tem ali uma ação no material genético da célula, e isso acaba fazendo com que haja uma formação de um ácido nucleico defeituoso, e esse ácido nucleico defeituoso acaba gerando, sendo expresso, mas acaba gerando problemas na hora de sintetizar o RNA mensageiro, e acaba, por isso, não tendo a transcrição adequada, a tradução adequada e a síntese proteica adequada, tá? Então, essa flucitosina atua desse jeito. Geralmente, a flucitosina ela não é utilizada de forma isolada. Quando a flucitosina é utilizada, ela é utilizada em associação com algum outro antifúngico, principalmente com anfotericina B, por exemplo. Tá? Aqui, ó, a gente está colocando aqui, né, que a flucitosina ela acaba levando à síntese de proteínas defeituosas, né, sem ação. Então, daqui, ó, eu coloquei de novo, né, alguns compostos efetivos contra infecções fúngicas, perdão. Aí nós temos os azóis, né? Então, os mais usados aqui é o clotrimazol, o econazol também é bastante usado, itraconazol, miconazol,
Gliselfovina a gente usa, mas hoje se usa muito pouco, tá? É mais usado para infecções de pele, infecções superficiais. Ela vai se depositando na região infectada, vai atuando sobre microtúbulos, mas assim, hoje a utilização é baixa. Nós temos a terbinafina, que é muito utilizada, né, que é uma lilamina. Para aspergiloses, nós temos itraconazol, a citosina, como eu falei, mas em associação com anfotericina B, plastomicose, anfotericina B, itraconazol e cetoconazol, sendo que esses dois aqui, ó, são os mais utilizados, tá? Candidíase, em geral, a gente não vai já usar de cara, né, uma anfotericina B, se faz isso. Se usa aí um azol, o itraconazol, um tioconazol, né, o cetoconazol, uma cromicomicose, a gente pode usar o itraconazol, o cetoconazol, né? Coccidio e micose, a gente vai usar o fluconazol, itraconazol, tá? A anfotericina B, a gente evita utilizar no paciente, por quê? Porque a anfotericina B, ela é extremamente nefrotóxica, principalmente a anfotericina B desoxicolato. Então, a gente vai geralmente utilizar a anfotericina B quando for infecção sistêmica, que justifique, né, o risco de uma nefrotoxicidade. Tá? Apesar de estar aqui para vários usos, a gente vai tentar usar outros, né? Caso não obtenhamos êxito, aí a gente lança a mão, né, da anfotericina B, tá? Então, vocês vão ver que fluconazol, o fluconazol, olha, geralmente o fluconazol, hoje a gente tem resistências fúngicas aí e tal, mecanismos de resistência, mas geralmente o fluconazol, fluconazol e itraconazol, geralmente são muito utilizados e extremamente eficazes. Até porque geralmente se prescreve o fluconazol para uso sistêmico, né? Tanto para a mulher quanto para o seu parceiro. E aí também a mulher, em geral, vai usar em torno de 7 a 10 dias algum creme vaginal local, que também tem ação antifúngica, e isso costuma resolver bem. Então, em geral, não se apresenta uma resistência ao fluconazol assim de forma tão frequente, né? A não ser aqueles casos de infecções constantes, mas isso também não é tão comum, a não ser que haja algum tipo de imunossupressão, né? Algum tipo de imunossupressão na paciente, aí precisa checar para ver o que está acontecendo para, de repente, combater a causa, né, da imunossupressão. Tá? Aqui, ó, eu quero chamar a atenção na infecção causada por de nada. Por pneumocystis girovis, por exemplo, que a gente pode usar sulfametoxazol com trimetoprima, né? Que é o Bactrim, é o cotrimoxazol, né? Trimetoprima mais sulfametoxazol. Então, a gente pode usar no caso aqui de uma pneumocistose, tá? E como eu disse, né, ó, tá? Vocês vão ver aqui hoje, terbinafina, né? Os fármacos mais usados, que a gente usa frequentemente, cotidianamente, na clínica médica, para tratar infecções fúngicas. Terbinafina, ou por via oral, ou na forma de creme, ou na forma de esmalte, né, para onicomicose. Fluconazol, VO ou bolsa, isso é importante. A gente usa também micafungina, anidulafungina, a gente usa bastante voriconazol também se usa, e o cetoconazol creme. Tá? Esses são os fármacos mais utilizados no ambiente hospitalar. Aqui, ó, eu trouxe mais exemplos para você. Guardem. Econazol a gente usa na forma de creme, miconazol na forma de creme e loção, clotrimazol creme e loção, cetoconazol shampoo, creme, tem comprimido, mas hoje se usa muito pouco por via oral. Itraconazol usa bastante por via oral.
Voriconazol a gente usa bastante por via oral e fluconazol a gente usa bastante. Posaconazol a gente não usa, pelo menos no SUS, tá? No SUS a gente não usa. Equinocandinas, que a gente usa, tá? É a nidolafungina e a micafungina. Como eu disse para vocês, tanto os azóis quanto as alilaminas inibem a síntese de ergosterol. Só que lembra, as alilaminas inibem a esqualeno epoxidase, enquanto que os azóis inibem a enzima, né, lanosterol 14-alfa desmetilase, tá? Mas ambas as classes inibem a síntese de ergosterol. Bem, liberado. Aqui nós temos os poliênicos, né, a anfotericina B e a anistatina, que se ligam ao ergosterol da membrana, formam um poro, isso faz com que ocorra a perda da seletividade. Nós temos a flucitosina, que é um análogo de pirimidina, que acaba inibindo ali, né, formando um DNA defeituoso, um RNA defeituoso e uma síntese proteica defeituosa, né? Portanto, acaba prejudicando essa parte de expressão gênica, de síntese de ácido nucleico e de tradução e de efetividade da proteína. Aqui, para mostrar, né, a flucitosina entra, ela acaba sendo transformada em 5-fluorouracil. Vale a pena dizer que o 5-fluorouracil a gente usa bastante, tá? Na clínica médica, a gente usa para tratar alguns pacientes que apresentam algum tipo de neoplasia ou pacientes que têm algum, né, que precise ter uma cauterização do colo uterino, muitas vezes por HPV, aí é muito comum também se usar o 5-fluoracil, mas vale a pena lembrar que a flucitosina vira o 5-fluoracil, que vai constituir aqui o RNA fúngico e, com isso, vai acabar inibindo uma síntese proteica adequada, né? Aqui, como eu estava dizendo, as alilaminas, que é a terbinafina, inibe a enzima esqualeno epoxidase, enquanto que os azóis inibem a enzima lanosterol 14-alfa desmetilase. E dessa forma, tanto a alilamina, que é a terbinafina, quanto os azóis, fluconazol, voriconazol, acabam inibindo a síntese de ergosterol e isso gera um efeito antifúngico. Os poliênicos se ligam ao ergosterol da parede, a nistatina e a anfotericina B, formam um poro, perda de seletividade, aí destruição da célula fúngica. Aqui é só para mostrar, né, alguns problemas relacionados à infecção fúngica, né, chamada de onicomicose, é um baita problema, demora muito, tem que lixar, tem que passar um esmalte, tem que colocar o tênis, sapato, sapatênis no sol após o uso, trocar de meia diariamente, tem que esterilizar de forma adequada os utensílios utilizados, né, para a realização do corte da unha, cuidado da unha. Olha, isso é um baita problema, precisa de um tratamento local, precisa de um tratamento sistêmico, muitas vezes demora em torno de 1 ano para se resolver, é um problema. Aqui, a gente tem um slide para discutir o seguinte: existem diferentes formulações de anfotericina B. Quais formulações nós temos hoje disponíveis aqui no Brasil? Nós temos a anfotericina B, que a gente chama de comum, que aqui tem desoxicolato, fica na geladeira. Nós temos a anfotericina B, complexo lipídico, que é o nome comercial mais conhecido é Albe7. E nós temos a anfotericina B lipossomal, que é a Ambisome, se eu não estou enganado. Tá? Não há conflito de interesse. Eu só estou falando aqui os nomes porque a gente acaba utilizando uma Ambisome, se eu não me engano. Então, é importante se entender o seguinte: a anfotericina B desoxicolato, ela é a mais barata e que geralmente é a que tem na farmácia do hospital disponível para ser utilizada. Mas, sem dúvida, é a mais barata, é a mais fácil de ser utilizada pelo paciente, mas é a mais nefrotóxica. Tá? Então, essa daqui é extremamente nefrotóxica.
Tá? A complexo lipídico, ela é obtida através do Ministério da Saúde. Então, o médico vai fazer lá, preencher os formulários necessários para que o paciente possa receber a anfotericina B complexo lipídico. Isso vem do Ministério da Saúde para o paciente. A anfotericina B lipossomal, ela é solicitada em casos específicos, não é para qualquer paciente. E, geralmente, a gente obtém isso via Secretaria de Saúde do Estado, né? E muitas vezes nos é cedido pelo Hospital Emílio Ribas. Né? Então, é importante entender que existe a anfotericina B comum, que é a desoxicolato, a complexo lipídico, que vem do Ministério da Saúde, e a lipossomal. E há uma diferença muito grande entre os preços. Né? O preço de uma anfotericina B desoxicolato é muito, muito menor que da complexo lipídico, que é muito menor, né, que o preço da lipossomal. Aqui, ó, é importante a gente destacar o seguinte, né, que há diferenças importantes, e dá uma olhada aqui, ó, o que eu disse. A anfotericina B desoxicolato, ela é extremamente nefrotóxica. Essa daqui, a complexo lipídico, já é menos nefrotóxica. E a lipossomal é menos ainda. Só que é o seguinte, você tem que tomar cuidado, porque a lipossomal não vai poder ser usada por qualquer paciente, o paciente vai ter que receber após a solicitação do médico. A complexo lipídico também, geralmente não está disponível, a que está disponível é a desoxicolato, que geralmente é a mais nefrotóxica dentre as anfotericina B. Aqui eu trouxe, para você ter uma ideia, né? Aqui é a complexo lipídico, aqui é a lipossomal, e aqui é a desoxicolato. Essa aqui é a mais barata, está lá no hospital, é só preparar e administrar. Essa daqui, a gente recebe via Ministério da Saúde, essa daqui geralmente via Hospital Emílio Ribas, né? Secretaria do Estado. Aqui é para a gente mostrar, é um slide para a gente discutir as diferenças entre as equinocandinas. Né? A gente tem a micafungina, a gente usa bastante, e a nidolafungina. Tá? A gente usa muito por via intravenosa. Tá? A gente tem as duas substâncias agem muito bem, a gente consegue sucesso tanto com um quanto com outra. A micafungina, se eu não me engano, tem um custo menor que a nidolafungina. Tá? A gente usa as equinocandinas para infecções sistêmicas, geralmente relacionadas às aspergilose, por exemplo, né? São muito efetivas. Precisa de autorização da CCH. Na verdade, a gente precisa de autorização da CCH para liberar anfotericina B complexo lipídico, anfotericina B lipossomal, a desoxicolato não. Mas a complexo lipídico precisa, a lipossomal precisa, voriconazol a gente precisa, micafungina precisa de autorização da CCH, que é a comissão que coordena, né, essa parte de infecção hospitalar. A nidolafungina a gente também precisa, tá bom? Então, a gente acaba precisando. Então, aqui as duas equinocandinas mais utilizadas, né? Pelo menos que a gente utiliza aqui no Brasil, e pelo menos lá no hospital no qual eu trabalho. Aqui, ó, tá só para ver, né? A nidolafungina, não há conflito de interesse, eu estou mostrando a foto só para que vocês possam ver. Geralmente, a que a gente usa no hospital é a de 50 miligramas, né, por frasco. A nidolafungina é realmente a de 100 miligramas, tá? Muito obrigado pela costumeira e honrosa atenção. Eu espero ter ajudado. Peço mais uma vez desculpa por ter achado que a aula era às 20, tá? Mas eu espero ter ajudado. Pelo menos tentei dar um enfoque mais clínico, né? Se guardar esses nomes que eu disse aqui, são os que a gente mais utiliza, pelo menos em hospital SUS, né? De maior atendimento ao SUS, são esses aí.